Olá pessoal, você está no meu canal Miguel Tomé, onde eu dou aqui os meus pitacos na internet. Pegue o seu café e venha ver as novas notícias comigo. Já faz uma semana que você descobriu quem é o novo xerife do mundo, o Donald Trump, que voltou. O que aconteceu nessa uma semana? Bom, nós descobrimos que os Estados Unidos não teve misericórdia sobre a alma dos esquerdistas. Então você descobriu na quarta-feira que Donald Trump era eleito e você achou que a surra ia acabar ali, né? Mas não acabou. Trazendo uma analogia para a luta, eu gosto muito de luta, gosto de assistir MMA, gosto de jiu-jitsu, gosto de boxe. Pega numa luta de MMA, se o cara usa o jiu-jitsu ali, dá uma estrangulada, né, encaixou um mata-leão e tal, muitos preferem, né, às vezes o lutador que tá tomando ali prefere dormir. Em vez de dar os 3 tapinhas, né, ele acha menos humilhante dormir. E aí você dorme e acabou a luta, né? Você meio que se entregou ali, você deu os 3 tapinhas, se entregou ali. Agora, na rua, né, provavelmente essa pessoa habilidosa no jiu-jitsu, ela pode interromper a sua vida. Porque se você dorme e você tem uma pessoa violenta, maldosa ali, né, ou talvez alguém que muito tomado pela fúria de você talvez ter sido uma ameaça para ela ou para a família dela, você vai dormir, isso aí não vai ser motivo para a pessoa acabar, né, com a retaliação. Ela pode continuar te traumatizando. Estou tentando tomar um pouco de cuidado aqui com as palavras. Então foi isso que aconteceu com o Partido Democrata. Na quarta-feira eles descobriram que haviam perdido. Olha, perdi aqui. Mas a surra continuou. Continuou como? Eles perderam a Casa Branca, perderam o Senado, confirmado, né? Ontem à noite foi confirmado que eles perderam a Casa de Representantes, ou seja, o Congresso ficou todo vermelho, todo Trump, todo republicano. Provavelmente o Trump vai nomear pelo menos 2 justices da Suprema Corte, então ele vai nomear 2 ministros da Suprema Corte, né? No caso dos Estados Unidos eles são chamados de justices, ou seja, juízes, né? Porque tem que ser juiz de carreira, não pode ser procurador, não pode ser não pode ser só bacharel em direito, né? Então, provavelmente ele vai nomear 2. Tem uma mulher aí que eles estão tentando dar um jeito de aposentar ela, porque parece que ela está com uns problemas aí de saúde e tudo mais. E no caso dessa mulher aí é pior, a Sotomayor, né, Sonia Sotomayor, é pior porque ela é democrata, ela é progressista. Ou seja, os outros 2 caras que estão para sair são conservadores. Então o Trump só trocaria ali aqueles 2 e renovaria, né, a presença conservadora. Bateu uma porta aí. No caso da Sonia Sotomayor, não, né? Ele ia tirar ali, trocar uma progressista por um conservador. Mas não é confirmado. Pode ser que ela fique aí mais 4 anos, a Sotomayor, e o Trump não troque ela. Mas no caso dos outros 2 lá, os outros 2 caras, pode ser sim que... Pode ser não, o Trump já vai, eles vão aposentar mesmo, não tem jeito. Bem, o que mais que aconteceu? Será que acabou? Então é só isso? Não, filho. Sabe o que mais que aconteceu? Los Angeles perdeu um procurador. Então, procuradores, né, os procuradores distritais nos Estados Unidos são investidos no cargo através de eleição direta, por via de regra, né? Em alguns estados ali, em alguns condados, talvez haja uma indicação indireta. Mas por via de regra, né, xerifes, juízes, procuradores nos Estados Unidos, eles são investidos no cargo através de eleição. E um cara, esqueci o nome dele agora, mas era um cara que sempre veio sendo procurador em Los Angeles, tô falando de Los Angeles, ele acabou perdendo a eleição para um cara que era independente. Ele não era republicano, mas ele era independente, né? Você não vai virar a chave de uma vez, né? Você não vai pegar... Você não vai trocar um cara progressista, né, financiado pelo George Soros, e vai colocar um Renato 38
logo na sequência, no dia seguinte, né? Não vai, filho. Então é um cara independente. Mas já era um cara que ele já foi eleito na campanha, né, com o discurso de fazer o crime voltar a ser ilegal, né? Se você não vive como um eremita, você deve ter ideia de que em Los Angeles o negócio tá meio complicado, né? Crime meio que é permitido lá, né? Centra. Mais do que comum você vê aí nas vídeos de uma galerinha invadindo as lojas e tudo mais, porque eles abriram um precedente para que a pessoa pode entrar na loja, roubar até uma certa quantia de valores e não ser presa em flagrante. Então, esse novo procurador aí, acho que é Hochman o nome dele, ele foi eleito prometendo reverter esse tipo de políticas, né? Dando mais campo de atuação para as polícias e fazendo o crime voltar a ser legal. Olha o nível de decadência moral de um lugar para que alguém, para ser eleito, teve que prometer fazer crime voltar a ser ilegal, né? Então, isso aconteceu, ou seja, nós estamos vendo, não só isso, tá? A Califórnia diminuiu a distância de votos entre democratas e republicanos. Ao passo que o Texas aumentou a margem. Então o Donald Trump tive que cortar o vídeo porque a memória do meu celular acabou. Tá? Aqui o canal é assim, tá? É câmera de celular mesmo, sem edição, sem nada, é conversa, tá? Então, como eu estava dizendo, ao passo que o Texas acabou aumentando a margem, tá? Então, o Trump teve mais votação no Texas do que em 2020. E também ele ganhou com dados inéditos. Porque existe ali, mesmo nos estados republicanos, existem lugares que são tipicamente democratas. Então, por exemplo, você vai no Texas ali, os lugarzinhos modernetes, os grandes centros, os lugarzinhos de apartamento, são lugares que acabam sendo pintadinhos de azul, pintadinhos de democrata. Estou falando aqui de Austin, né, onde fica inclusive a Universidade do Texas. Então, você sabe, tem universidade no nome, tem esquerdismo, né? Na região ali de Dallas também, lugarzinho modernete, no centro de Houston, vai ter, e também no Vale do Rio Grande, que é a pontinha do Texas ali, né? Que é justamente ali na fronteira. O Vale do Rio Grande é basicamente México, né? Então, Trump ganhou os três, se não me engano, são 3 condados do Vale do Rio Grande. Trump ganhou os 3 ineditamente. Ele não tinha ganhado em 2016, não ganhou em 2020, mas ganhou em 2024. Até mesmo no Vale do Rio Grande. Agora, e todo o resto do Texas é pintado de vermelho, pintado de Trump. Mas, além disso, o que mais que aconteceu na Califórnia? A Califórnia rejeitou, através de voto, anotei aqui para você, vou ler. A Califórnia rejeitou leis de imposição de aluguel. Então, junto com a votação para presidente, para procurador distrital, talvez para xerife, há também votações para algumas propostas legislativas, né? E uma das propostas legislativas era justamente lei para regulamentar a cobrança de aluguel, para regulamentar preço de aluguel, quase que uma taxação da cobrança de aluguel ali, do preço de aluguel, porque está tendo uma crise imobiliária na Califórnia e tudo mais. Por quê? Escancar o país, entra um monte de gente, não cabe o tanto de gente que eles admitem lá, então teve crise imobiliária. Está acontecendo também na Europa, né? Eu morei em Portugal lá, você não acha lugar para morar, não acha. Você chega para um dono de um imóvel e fala assim, toma meu dinheiro. Ele fala, não quero minha casa vazia porque eu não quero ninguém. É direito, né? É propriedade privada, é direito da pessoa. A Califórnia estava com a proposta de meio que atenuar isso aí, mitigar essa soberania da propriedade privada, e inclusive fazer uma imposição de cobrança ali de preço de aluguel e tudo mais. A Califórnia rejeitou isso aí, tá? Não quis. O que mais que a Califórnia rejeitou? A Califórnia rejeitou o banimento, ou seja, o fim. A Califórnia rejeitou o fim do trabalho forçado para detentos condenados. Preso condenado lá na Califórnia pode ter imposição de trabalho, tá? Trabalhar. Preso pode trabalhar lá, obrigatoriamente, digamos assim, né? Ou sob algumas condições. Existia uma proposta para que isso acabasse. A Califórnia rejeitou. O que mais? Acabou? Não, não acabou. Tem mais.
A Califórnia rejeitou o aumento de salário mínimo. A Califórnia votou, então, o pessoal da Califórnia entrou em votação. Havia uma proposta para aumentar o salário mínimo, a Califórnia disse não. Então, não só menos pessoas na Califórnia votaram nos democratas, como também eles rejeitaram algumas propostas aí que, se fossem algumas outras eleições, muitas pessoas achariam que seriam voto ganho, seria proposta ganha, né? Seria disputa ganha. Não foi o caso. Então, derrota em Los Angeles para procurador distrital, derrota em propostas legislativas esquerdistas e também diminuição da margem da vantagem esquerdista para presidente da Califórnia. Por outro lado, você vai em estados conservadores, você vai no Texas, Trump aumentou a vantagem. Ou seja, a gente só está vendo que a surra, né, a confirmação de que Trump, na quarta-feira passada, foi presidente, era só o início, tá, do castigo, era só o início da judiação. Né? Tem mais, tá? O Tim Walz, que era o candidato a vice-presidente da Kamala Harris, ele perdeu no seu condado. Tim Walz é governador de Minnesota. O estado de Minnesota ele elegeu ele elegeu os democratas, então o Trump perdeu no estado de Minnesota, mas no condado de Tim Walz, que eu não vou lembrar o nome agora, o Trump ganhou. Então, de onde veio a figura política de Tim Walz, as pessoas o rejeitaram. E aqui nós estamos falando do Tim Walz, o governador de Minnesota, é o cara que ele sancionou, por exemplo, leis que obrigavam a haver tampões menstruais, não sei como é que se chama isso na sua região aí no Brasil, em banheiros masculinos, sob a premissa de que homens também menstruam. O Tim Walz, ele sancionou essa lei aí para que haja tampões menstruais em banheiros masculinos. Eu não sei se é em ambiente acadêmico, nas escolas de ensino médio, na universidade, mas houve isso aí. Daí surgiu o apelido que Donald Trump implantou ao Tim Walz de Tampon Tim. Né? Inclusive, para quem não sabe, foi daí que foi justamente do Trump que o Pablo Marçal copiou esse sotaque, essa tendência de colocar o apelido nas pessoas, né, de modo que ele conseguisse ganhar vantagem retórica sobre elas. Ele aprendeu isso com Donald Trump, né, muito bem aprendido, inclusive. Então, de onde veio, né, a criatividade de batizar alguém de Chatábata foi através do Donald Trump que fazia isso. Foi assim que ele começou a ganhar força em 2016, né, de certa forma, fazendo chacota um por um dos seus adversários, começando nas primárias com os republicanos, até chegar, né, na disputa ali contra a presidencial. Então ele apelidou a Hillary Clinton, né, de Hillary vigarista, né, Crooked Hillary, o Joe Biden de Sleepy Joe, o Tampon Tim, né, o Tim Walz, Tampon Tim, não lembro qual que é o apelido que ele colocou para Kamala Harris, mas certamente existe algum, né? E ele não tem muita preocupação, colocou o apelido da mulher e tal, ele é machista e tal, ele não tem muita preocupação com isso não, tá? Beleza, então teve isso aí, tá? A surra só começou. O que mais que aconteceu, gente? Teve mais coisa? Deixa eu ver. Não, então em questão de surra teve isso, tá? Aqui o Trump, ele comentou que ele ganhou em 7 estados campos de batalha, né? Já está confirmado. Ele ganhou também no voto popular, coisa que não havia acontecido em 2016. Em 2016 ele ganhou a eleição através dos delegados, mas ele tinha, se eu não me engano, 2 milhões de votos a menos que Hillary Clinton no voto popular, na massa. Depois eu posso fazer um vídeo explicando, né, que os Estados Unidos não é uma democracia, então quem ganha voto popular não necessariamente ganha as eleições. Mas nesse caso, ele está ganhando no voto popular, se eu não me engano, já passou dos 7 milhões de votos a mais do que a Kamala Harris. 7 milhões é voto demais, tá? De vantagem. Ele também já ganhou, já falei isso aqui, né? Que ele ganhou 1 milhão de votos a mais no Texas do que em 2020. Ou seja, ao passo que a Kamala Harris teve menos voto na Califórnia, o Texas teve mais voto no Texas. Já falei sobre isso aqui. Agora vamos lá. Vamos começar pelas
eu quero trazer aqui algumas notícias e gostaria de saber a sua reação também nos comentários. Trouxe a primeira notícia aqui, ó. O que aconteceu nas universidades? Georgetown University, universidade renomada aí, respeitada, né? Legos, tem um brinquedinho Lego? Legos e livros de colorir foram distribuídos na Georgetown University. Sabe por quê? Pra quê? Não sei. Pra criança? Não, não foi pra criança. Ou quer dizer, talvez seja, né? Oficiais da universidade ofereceram Legos e livros de colorir como opções de saúde mental para que os estudantes pudessem lidar com o resultado das eleições. Você tá achando pouco? Não é pouco não, tem mais, tá? Aqui, ó, um professor, Dr. David da Universidade de Oklahoma, universidade respeitada também, né, de renome, tweetou o seguinte: os resultados das eleições podem encadear uma série de emoções. Vamos lembrar que nós temos que ter o poder de se importar uns com os outros e nos cuidar um dos outros. Tire um tempo para você. Entre em contato com seus amigos. Respire fundo. Beba água, né? E dê uma checada aí nas pessoas com quem você se importa. Né? Nós somos uma comunidade, nós apoiamos uns aos outros e apoiamos a quem precisa. Vamos cuidar de uns dos outros. Isso aqui foi uma mensagem do professor de Oklahoma de afago aos estudantes que precisam de afaguinho, gente. Eles precisam de acolhimento agora, tá? Harvard. Você conhece Harvard? Sabe o que é Harvard? Olha o que aconteceu com Harvard. Professores cancelam aulas para que os estudantes possam se recuperar, né? Porque os estudantes se sentem azulados, se sentem sufocados após a vitória de Trump. Isso aqui é uma notícia do próprio portal de Harvard, tá? O Harvard Crimson. Estudantes... que eles colocaram aqui, ó? Estudantes... Não vou conseguir ler, tá meio... Tirei um print mal tirado aqui. Mas aconteceu isso aí, tá? Eles adiaram provas, cancelaram aulas imediatamente após a vitória do Trump, porque eles não tinham controle emocional, não tinham emocional bastante para ter aulas. Isso aqui é elite acadêmica, isso aqui é quem os donos do mundo estão te convencendo que são as pessoas que devem ser levadas a sério, né? Não só depois de formado, mas durante a formação, né? Esse tipo de gente aqui que os donos do mundo estão querendo te convencer que devem ser levados a sério e que tem algo a dizer sobre o funcionamento do mundo, sobre o funcionamento das coisas. O que essa pessoa que não tem inteligência emocional, não tem controle emocional, para lidar com a frustração de ter um resultado de eleição que é desfavorável ao seu gosto. O que essa pessoa tem a dizer a alguém, numa geração passada, que enterrava o filho de manhã e ia trabalhar à tarde no campo? O que essa pessoa tem a dizer para aquela mãe que tem um filho na canela, agarrado na canela, outro no braço, um no bucho, né, esperando para nascer, tá cozinhando ali a panela no fogão, esperando o marido chegar depois de 12, 16 horas de trabalho? Nada tem a dizer uma pessoa dessa sobre o funcionamento do mundo, sobre as instituições. Não tem nada a dizer, tá? O que essa pessoa tem a dizer? Tem um filme que eu gosto muito, chamado 7 Dias em Entebbe, filme de 2018, dirigido por André Padilha. É José Padilha? Não sei. Do Tropa de Elite, né? E que uma das cenas o filme, então, trata ali do sequestro, história real, né? Do sequestro que teve de um voo que saiu da Grécia, que ia para a França, se eu não me engano, ou da França para a Grécia. E aí um pessoal de grupos pró-Palestina acabaram sequestrando o voo, fizeram com que eles pousassem ali em Entebbe, né? E aí esse grupo pró-Palestina era justamente de uns europeus sojados ali que se diziam, né, revolucionários, que estavam lutando pela igualdade e tudo mais. E no momento lá que eles estão lá com os reféns, né, muitos deles judeus israelenses, o banheiro para de funcionar.
E aí um dos reféns é engenheiro, o engenheiro de voo, né? Sabe resolver o problema, né, do encanamento ali para fazer o banheiro voltar a funcionar e resolver um problema que não só dos terroristas, mas também dos reféns ali, né? E no fim das contas ele até fala, as pessoas e a pessoa tá falando assim, não, eu sou jornalista, eu escrevo sobre a liberdade, eu escrevo sobre a revolução, sobre a liberdade dos povos. E aí o encanador, enquanto ele tá ali resolvendo a bosta, né? Ele fala, olha, o encanador, as pessoas se sentem livres quando quando elas têm banheiro funcionando. Aí elas se sentem livres. Né? O encanador vale mais do que 50 revolucionários. Então, assim, essas pessoas elas devem ser levadas a sério, né? Sendo que, na verdade, o que a sociedade está precisando é de gente que sabe cortar uma grama, que sabe trocar um óleo de um carro, né? Ou seja, a pessoa ela quer dizer sobre o funcionamento do mundo, mas o que seria dessa pessoa se ela não sabe nem trocar o chuveiro dela, não sabe, ou não sabe nem desentupir uma privada, ou não sabe nem lidar com as emoções após uma frustração pós-eleição. Essa pessoa tem algo a dizer sobre o funcionamento do mundo? Tem nada a dizer, não tem nada que ser levado a sério. Ela pode ter o diploma que for, da universidade que for, tá? Se ela não sabe lidar com a frustração de ter que... Você mesmo aí, você teve uma reeleição que você não gostou. Você conseguiu folga no seu trabalho no dia seguinte, tá? Você conseguiu folga no dia seguinte de 2022, de 2020? Conseguiu? Não conseguiu. Mas não acabou não, tá? Tem mais. Ó, Universidade Washington University teve que fazer palestras, tá? Palestras para saber, para ensinar os estudantes a lidar com os resultados pós-eleição. Teve mais? Não, tá bom, chega, né? Teve mais, é claro que teve mais. Né? Teve lá o cara que, na Universidade de Oregon, um cara que é um administrador, uma pessoa de cargo alto na universidade, que entrou de licença, não foi demitido, tá? Ele somente pegou uma licença ali. Pegou uma licença porque ele soltou um vídeo lá falando que as pessoas, os republicanos deviam se saltar de um prédio, saltar de uma ponte, deviam cometer suicídio. Né? Isso ele falou, e ele ainda falou que ele fala isso da forma mais mesquinha e maldosa possível. Ele não estava usando metáfora, ele falou isso mesmo. Ele ainda, não satisfeito, ele ainda falou o seguinte, ó, se você não gosta do aumento dos preços, se você não gosta de inflação, fique mais rico, pega um emprego melhor, vai formar na universidade. Ou seja, primeiro, o cara assumiu aquilo que a Kamala Harris estava mentindo a campanha inteira, né? E durante 4 anos também a mídia e tudo mais mentiu sobre a campanha inteira. O que eles mentiram? Falando que a economia estava maravilhosa. Aí o cara da universidade foi lá e mentiu, falou, olha, se você não gosta dos aumentos dos preços da inflação, então quer dizer que a inflação e o aumento do preço aconteceu nos últimos 4 anos nos Estados Unidos? Aconteceu, ele está assumindo. Porque se ele falou, se você não gosta disso, então arruma um emprego melhor, vai ficar mais rico, né, e tudo mais. Ai, meu Deus. Enfim, o que eu queria dizer, tem 2 filmes, um deles eu já falei, que é 7 Dias em Entebbe, é bom você assistir, fica muito bem claro ali. Eu até acho que esse cara do Padilha, ele deve ser um cavalo de Troia da esquerda. Porque o cara já fez esse filme aí, Entebbe, que simplesmente é uma chacota de modernetes europeus revolucionários, né? É uma chacota, bicho. É um filme que vale a pena ler. Eu sei que ele não talvez ele não seja tão preciso acerca dos detalhes lá da operação de Entebbe dos Estados Unidos, da década de Israel, né? Da década de 80. Mas é um grande exemplo de como você não pode mexer com Israel, não mexa com Israel, né? Tem o Tropa de Elite também, né? Que é outro tiro pela culatra, do José Padilha. E tem um outro filme também, não é do Padilha, né? Mas é o filme 13 Horas em Benghazi. Eu não sei se é assim, né? Mas em inglês ele chama 13 Hours. Em português é Soldados Secretos de Benghazi. Que foi uma outra atrapalhada do governo Obama, né? Com a CIA ali, com a CIA, na Líbia, né? Benghazi, na Líbia. Que também mostra justamente, o filme começa ali com um cara falando, olha, aqui você tem no quartel-general ali da CIA em Benghazi, que era secreto, um dos caras ali da CIA fala, olha,
fala pro chefe de segurança lá, né? Ó, não mexe aqui com esse pessoal, que é um pessoal bem educado, tá? Eles são letrados em Harvard e tudo mais. Deixa ele fazer os trabalhos deles ali. Não se intrometa, você não tem lugar de fala aqui. A partir do momento que o nó aperta, né? E o pessoal que deveria fazer o trabalho dele, que era o quê? De inteligência, de prever alguns desencadeamentos de a merda ser jogada no ventilador, eles não fazem o trabalho deles. Aí os caras que são da segurança, veteranos de guerra, Navy SEAL, Army Rangers, né? Eles têm que fazer o trabalho deles. Que é o quê? É limpar a sujeirinha que fez o pessoalzinho letrado de Harvard, de Yale, de Columbia, né? Que não fizeram o trabalho dele, não previram e não impediram um incidente internacional, e aí os caras que entendem da parada tiveram que resolver, tiveram que resgatar eles, limpar a caquinha que eles fizeram, né? E eles ainda falam, um deles, se eu não vou lembrar agora, fala. Mas, sim, é outro filme bom, tá? Eu não sou entendedor de cinematográfico. Eu não sei se foi bem dirigido, se tá com a fotografia ou a qualidade dos diálogos. Eu não entendo isso, mas eu entendo. Mas o filme eu gostei, né? É um filme que eu assistiria novamente, que é Soldados Secretos de Benghazi e 7 Dias em Entebbe. Eu acho o Soldados Secretos de Benghazi mais legal, né? Porque ele tem tiro, porrada e bomba e tudo mais. Eles usam ali os nomes dos caras que existiram na verdade. Então tem o tal do Chris Paranto, né? É o Chris Tonto. Existe na vida real, o cara faz podcast aí, dá entrevista e tudo mais. Tá no filme ali. E são caras que os nomes ali são até, inclusive, utilizados da forma como realmente são. E aí, você já assistiu? Então, comente aí se você assistiu esses filmes, se fez sentido aqui o paralelo que eu fiz. Quero saber também o que você está achando, né, dessa semana pós-eleição do Trump. E vou trazer também mais conteúdos nesse sentido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Compartilhe, se possível, esse conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tem que passar um olho na cadeira.